Então, galera, hoje eu trouxe uma questãozinha aqui de estequiometria que envolve rendimento para a gente ver como é que funciona esse esquema que eu coloquei para vocês, tá? Aqui a gente vai fazer só a esquematização da regra de 3, a montagem da regra de 3. As contas a gente deixa para um outro momento, porque o que vocês sempre erram é essa montagem, então vamos focar nisso agora, tá? Bom, o primeiro passo é verificar se a equação química está balanceada. Nesse caso aqui, eu já deixei ela balanceada para vocês, mas é sempre bom verificar. O segundo passo é identificar as substâncias trabalhadas. E para isso a gente vai ter que ler o texto com um pouco mais de calma e identificar essas substâncias. Então vamos lá. Considere que 122,16 gramas de vanádio foram obtidos por essa reação. Uma das substâncias é o vanádio. O vanádio é o que a gente está produzindo. Ele vai ser uma das duas substâncias que vai entrar na nossa regra de 3. Ele vai ser uma das duas colunas. Com um rendimento de 80%. Assinale a massa aproximada em gramas de alumínio que foi aquecida junto com a quantidade suficiente de pentóxido de vanádio. Aqui vai ficar uma dúvida se a substância que eu vou usar é o pentóxido de vanádio ou o alumínio. Galera, quando ele fala que foi usado quantidade suficiente de pentóxido de vanádio, foi só para dizer que, ó, eu tinha suficiente desse cara para poder reagir com todo o alumínio do meu sistema e poder produzir os 122 de vanádio que eu quero. Tá? Então essa informação do pentóxido é só para dizer que esse pentóxido está em excesso, que vai sobrar ele, tá? Mas não vai sobrar absolutamente nada de alumínio, que eu quero consumir todo esse alumínio. Então a substância utilizada vai ser o alumínio. A gente já sabe as duas substâncias que vão entrar na nossa reação, né? Vai ser o alumínio e o vanádio. O terceiro passo é calcular a massa molar das substâncias que a gente identificou. Então a gente vai na tabela periódica, procura a massa do alumínio, procura a massa do vanádio e substitui nesse Azão e nesse Bzão que eu coloquei no esquema para vocês. Esse Azão e o Bzão são justamente as massas molares de cada uma das substâncias trabalhadas. Então tudo que tiver dentro do quadrado tem que ser só a massa molar de cada uma delas. O Azinho e o Bzinho, tá? Eles são os coeficientes estequiométricos respectivos de cada uma das substâncias. No caso, o Azinho seria 10, né, é do alumínio, e o Bzinho, que é do vanádio, seria o 6. Então eu vou tirar esse Azinho e colocar o 10, tirar o Bzinho e colocar o 6. Eu sempre vou colocar os coeficientes estequiométricos da reação já balanceada nesse momento. Muito importante lembrar que a massa molar que a gente substituiu pelo Azão e pelo Bzão, eu só coloquei em massa porque a questão pede em massa. Tá? Então, como a questão pediu qual é a massa em gramas de alumínio, essa minha massa molar ela vai continuar sendo massa molar. Agora, se a questão falasse, por exemplo, de CNTP, que é litro, ou falasse em quantidade de átomos, que a gente vai usar Avogadro, né? A gente vai usar o 6 vezes 10 a 23, a gente substituiria essa massa molar por essa outra relação numérica. E aí a gente vai ver uma outra aula que é de relações numéricas, tá? Que é quando você transforma a massa molar para litro, CNTP, ou a massa molar para número de entidades, enfim, número de átomos, número de moléculas, qualquer outra coisa, que você vai usar o 6 vezes 10 a 23. Como a questão fala em grama, a gente vai deixar essa massa molar em grama mesmo. Bom, agora é hora da gente colocar o coeficiente de rendimento na nossa regra de 3, né? No esquema para vocês eu coloquei o R em cima na direita e o P embaixo na esquerda. E aí tem um macetinho para vocês gravarem isso. Quem é rico geralmente é de direita, tem um viés político de direita. Então você vai lembrar que o R de rico vai estar sempre na direita e o rico está onde? Sempre em cima. E você vai lembrar que geralmente o cara que é pobre, ele é de esquerda. Então o pobre, que é o P, vai ficar embaixo, porque ele é pobre. Infelizmente o pobre está embaixo. Então o pobre na esquerda embaixo e o rico na direita em cima. E agora nós vamos para a nossa segunda linha da regra de 3. A primeira já está montada. A gente colocou o coeficiente estequiométrico, a massa molar da substância em relação a esse coeficiente estequiométrico, a massa molar da outra substância trabalhada e o coeficiente estequiométrico dela junto com o coeficiente de rendimento. Agora a gente vai fazer a linha de baixo, onde um desses lados vai ser o X. Vamos colocar o X primeiro que é mais fácil. Que lado que vai entrar o X? Bom, o X é onde a pergunta está falando. Ele fala assim, qual é a massa aproximada em gramas de alumínio? Então o X tem que estar na coluna do alumínio. Nesse caso, o X vai estar na esquerda aqui, junto com a porcentagem de pureza, que nesse caso a questão não fala. Então a gente vai colocar 1. Essa pureza ela não existe nessa questão, só o rendimento. E só sobrou um quadradinho para a gente colocar, né? O outro quadradinho que é esse aqui da direita, não é? Da direita é embaixo.
O que a gente vai colocar ali? A gente vai colocar nesse quadradinho da direita, que foi o que sobrou, a única informação numérica que geralmente vem na questão. Então, se a gente parar para ler a questão, existem dois números que aparecem só. O 80% que a gente já utilizou e o 122.16 que a gente ainda não utilizou. Então, para onde é que vai esse 122.16? Justamente nesse quadradinho que está faltando. E aí, a gente completa a nossa regra de 3. Depois de completar, é só você multiplicar tudo. Então, você vai multiplicar o 10 vezes o 27 vezes o 122.16 e vai deixar de um lado da igualdade. E do outro você vai multiplicar o x, o 6, o 51 e o 0,8. E aí é sucesso, é só você dividir um pelo outro, você vai ter a sua resposta. Nesse caso aqui a resposta vai ser aproximadamente 135 gramas. Valeu? Então essa fica a dica, não tem como errar, é só você prestar atenção no texto e um pouquinho de uma pitadinha de interpretação vai ajudar bastante. Então, valeu, até a próxima dica.